Existem lugares no mundo onde a sobrevivência é um enorme desafio. Seja devido à natureza implacável, às condições meteorológicas extremas ou à agitação política e social. Por isso não é errado dizer que algumas partes do mundo parecem representar um constante estado de risco para quem insiste em permanecer ali. Agora, exploraremos juntos quais são esses lugares e o porquê da sobrevivência nessas terras ser literalmente uma constante luta diária. Já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Mr. Banzo. Vamos nessa, galera! Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é um arquipélago caribenho conhecido por suas praias maravilhosas e uma cultura rica. O lugar tinha tudo para ser um excelente país para se viver e ser muito próspero, já que atrai turistas todos os anos. Porém, algo que esse cenário paradisíaco esconde é a sua alta taxa de criminalidade que expõe uma crise de segurança pública. A taxa de homicídios no país, principalmente na capital, Porto Espanha, é assustadoramente alta. Dentre os vários motivos que levam o país a vivenciar essa situação, temos o tráfico de drogas e o domínio de gangues e facções em determinadas áreas. O aumento do crime organizado e a corrupção dentro das forças de segurança também são fatores que fizeram com que o país se tornasse cada vez mais perigoso. Em 2022, o país registrou uma taxa de 39,52 homicídios intencionais por cada 100 mil habitantes, resultando em 605 assassinatos registrados naquele ano. Turistas e viajantes que decidem conhecer o lugar de perto são logo advertidos a tomar cuidado. E se você pensa que a violência é a única coisa perigosa no país, está enganado, pois Trinidad e Tobago ainda lida com desastres naturais, como furacões, e com a escassez de recursos naturais, o que leva uma boa parte da população a viver em condição de pobreza. Jamaica. Muito provavelmente você já ouviu muitas coisas sobre a Jamaica, e por mais que o que se escute é que se trata de um país tranquilo, por ser conhecida como a terra do reggae e do famoso Bob Marley, esse lugar esconde problemas graves que podem acabar afastando muitos turistas de conhecer esse paraíso de belezas naturais. Por mais que tenha suas praias de areia infinita e seus moradores alegres, a Jamaica tem um lado que é mais triste e obscuro. No último período, o país se transformou em um dos países mais perigosos do mundo, graças à alta criminalidade, principalmente nas grandes cidades. A taxa de criminalidade, particularmente a de homicídios, na Jamaica, é a mais alta em todo o mundo, estimando-se que em 2023 ocorreram cerca de 52,13 homicídios por cada 100 mil habitantes, conforme dados da ONU. A Jamaica sofre também com altos índices de assaltos e crimes violentos. Conforme as estatísticas, em 2022, o país teve mais de 1.508 homicídios, colocando a Jamaica entre os 5 mais violentos do mundo. Por lá, roubos e assaltos à mão armada são bastante comuns, afetando tanto moradores quanto turistas, especialmente em áreas isoladas ou menos frequentadas por visitantes. Haiti. O Haiti protagoniza uma das piores situações das Américas, que incluem violência nas ruas e um governo que parece incapaz de domar a violência. O país nunca se recuperou desde o terremoto de janeiro de 2010, que matou mais de 200 mil pessoas. Atualmente, gangues armadas ditam a capital, Porto Príncipe, onde controlam cerca de 80% do território. Esses grupos extorquem e sequestram cidadãos, além dos vários assassinatos que ocorrem diariamente. Houveram mais de 1.000 casos de sequestros relatados somente no primeiro semestre de 2023. Alguns relatam que é comum ver sequestros ocorrendo à luz do dia. Além da violência, o Haiti tem uma séria crise humanitária em suas mãos. De acordo com a ONU, 4,9 milhões de pessoas precisam de assistência atualmente, o que é quase metade da população. A fome é outro problema e as pessoas não têm acesso à água tratada. Para piorar a situação, as instituições de saúde não têm instalações para atender pessoas necessitadas. Dentro de tal contexto, a insegurança, a miséria e o crime organizado tornam o país um lugar perigoso e instável que acaba tendo a sua beleza e cultura ofuscada devido à sua grande periculosidade. Deserto de Danakil. Localizado na Etiópia, o deserto de Danakil é considerado um dos locais mais inóspitos e perigosos do planeta. Com temperaturas que podem chegar a 50 graus Celsius, este deserto não se destaca apenas por causa do calor extremo que nele prevalece, mas também por sua geologia típica e ambientes totalmente hostis. A região está na lista dos lugares mais baixos da Terra, estando situada a cerca de 100 metros abaixo do nível do mar, além de abrigar vulcões ativos como o Erta Ali, cuja lagoa de lava não deixa de ser peculiar. As paisagens do Danakil são muito bonitas de se ver, mas igualmente é recomendado apreciá-las apenas de longe. O solo do deserto é recoberto por formações de sal e sulfetos coloridos resultantes de vulcanismo e evaporação de água. Além disso, possui enormes depósitos de enxofre e outros minerais, que liberam gases tóxicos que podem ser fatais para o homem e para os animais. A combinação de calor extremo, gases tóxicos e terreno hostil torna essa região única e fascinante, mas ao mesmo tempo mortal para os seres humanos.
Contudo, mesmo nessas condições adversas, algumas comunidades, como o Zafar, habitam o deserto, tendo adaptado seu estilo de vida àquilo que, para muitos, parece, em tais circunstâncias, quase impossível. Eles devem lidar com o dia a dia escasso em água e alimentos, enquanto suas tradições resistem. Bagdá, Iraque. Bagdá, capital do Iraque, é uma cidade rica em história e cultura, conhecida como um dos centros mais importantes do mundo. Com uma população de cerca de 9 milhões de pessoas, a cidade foi fundada no século VIII e era a maior cidade do mundo durante a Idade Média. No entanto, viver em Bagdá significa lidar com constantes desafios e problemas que afetam a vida cotidiana dos cidadãos. Um dos maiores perigos, como você já deve imaginar, é a própria violência. Desde a invasão dos Estados Unidos em 2003 e a subsequente queda do regime de Saddam Hussein, as atividades terroristas no país aumentaram dramaticamente, incluindo ataques suicidas e bombardeios. Embora a segurança tenha melhorado em algumas áreas, muitos bagdales ainda temem ser atacados por insurgentes e milícias. A instabilidade política também é outro fator prejudicial ao país, onde motins e protestos surgem da luta pelo poder entre diferentes grupos, organizações e partidos políticos. Estes acontecimentos conduzem frequentemente a confrontos entre as forças de segurança e os civis, resultando em feridos e mortos. Além da violência, os serviços públicos em Bagdá falham frequentemente. A infraestrutura do país, que foi danificada por anos de guerra, enfrenta problemas graves como cortes de eletricidade, água potável e serviços de saúde. Esta situação afeta a qualidade de vida, resultando em problemas de saúde pública. As ruas de Bagdá estão sempre lotadas e são muitas vezes perigosas. Postos de controle e verificações de segurança são frequentes, tornando o transporte público uma experiência estressante e muitas vezes arriscada. Isso limita a circulação dos cidadãos, bem como suas oportunidades de emprego e educação. Outro grande problema é que, devido à diversidade de raças e religiões em Bagdá, muitos conflitos ocorrem por motivos de intolerância e divergências culturais. Em suma, viver em Bagdá é um desafio diário contra a violência, agravado pela instabilidade política, a ausência de responsabilidade social e os constantes ataques de grupos terroristas, o que coloca a cidade entre as mais perigosas do mundo. Ilha da Queimada Grande. Se você gosta de assistir ao Discovery Channel, então provavelmente você já ouviu falar sobre a Ilha das Cobras. Esse lugar impressionante, localizado a aproximadamente 32 quilômetros da costa do estado de São Paulo, é oficialmente conhecido como a Ilha da Queimada Grande, sendo uma das áreas mais isoladas e perigosas do Brasil. Com cerca de 430 mil metros quadrados, abriga uma população estimada em 2.000 cobras, sendo a maioria da espécie Botrops insulares, conhecida como jararaca ilhoa. Essa serpente, altamente venenosa, adaptou-se ao ambiente peculiar da ilha, onde não possui predadores naturais. Desenvolveu um veneno 5, de 12 a 20 vezes mais potente do que o esperado para a espécie. A densidade de cobras na ilha é alarmante, com uma média impressionante de uma serpente por metro quadrado. Mas se você ficou curioso para visitar esse lugar, infelizmente não será possível, devido ao grande número de cobras e ao perigo que elas representam. O acesso à ilha é proibido para o público. O IBAMA proíbe a visitação para proteger tanto a fauna local quanto os próprios visitantes. Mas apesar da proibição de turistas, pesquisadores e biólogos de todas as partes já receberam autorizações para visitar a ilha e conhecer esse lugar exótico de perto, com o objetivo de realizar estudos para desvendar os mistérios desse lugar tão único na Terra. Além das cobras, a ilha possui uma rica biodiversidade, com uma vegetação exuberante que inclui palmeiras e árvores nativas, além de constituir um importante habitat para aves marinhas. O meio insular oferece um ecossistema peculiar, no qual ocorrem estudos científicos sobre a evolução e adaptação das espécies. Assim, por mais que a Ilha da Queimada Grande possa parecer um local atraente, a verdade é que ela é um dos ecossistemas mais letais do mundo, podendo ser apreciado e observado apenas de longe ou pela televisão. Mas acho que qualquer pessoa prudente não iria nunca querer colocar os pés em um lugar como esse. Mas me diz aí, você já sabia que existia um lugar assim no Brasil? Vale da Morte. Como o próprio nome já sugere, o Vale da Morte, localizado na Califórnia, é um dos lugares mais perigosos do mundo, principalmente devido às temperaturas extremas. O vale, com médias de 42 graus Celsius, detém o recorde de temperatura mais alta já registrada na Terra, 56,7 graus Celsius em 1913. Com uma precipitação anual de apenas 5 centímetros, a sobrevivência de flora e fauna nessa área é extremamente difícil. Localizado na bacia de Badwater, o ponto mais baixo da América do Norte, a 86 metros abaixo do nível do mar, sua localização única contribui para condições extremamente desafiadoras. A proximidade com a cadeia montanhosa da Sierra Nevada e a presença de altas montanhas criam um efeito tampão que retém o ar quente
e intensifica a temperatura na região. A paisagem do Vale da Morte é espetacular, com grandes salinas, dunas de areia e grandes montanhas. Porém, além da temperatura, o lugar conta com animais perigosos, que incluem criaturas como coiotes conhecidos por sua velocidade e resistência. Apesar da flora enfrentar dificuldades nesse ambiente árido, plantas como cactos podem ser encontradas no vale, uma vez que desenvolveram adaptações notáveis que lhes permitiram sobreviver neste ambiente hostil. E como você deve imaginar, o lugar recebeu o nome de Vale da Morte não foi à toa. Mais especificamente após um incidente onde 13 garimpeiros que buscavam ouro na região faleceram, não resistindo a condições extremas do Vale da Morte. Agora, por mais que essa possa parecer uma ideia maluca, para os aventureiros de plantão, saiba que você pode visitar o parque caso esteja viajando pela Califórnia. Para isso, basta procurar um guia e não ir por conta própria. Chernobyl. Essa é provavelmente uma daquelas histórias que você já deve ter estudado na escola ou pesquisado por conta própria. Afinal, é quase impossível nunca ter ouvido falar do acidente radioativo que chocou o mundo. Chernobyl, sinônimo de desastre nuclear. É um lugar onde o tempo parece ter parado. Em 26 de abril de 1986, durante os últimos anos da União Soviética, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl liberou uma onda de radiação que se espalhou por toda a Europa. O desastre, considerado o pior acidente nuclear da história, provocou evacuações em massa e deixou uma profunda marca na memória coletiva. A quantidade de radiação emitida por Chernobyl foi aproximadamente 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. Os 49 mil moradores de Pripyat, cidade localizada a apenas 3 quilômetros da usina, foram evacuados. No entanto, muitos voltaram posteriormente, movidos pela esperança de encontrar suas casas intactas. O número elevado de deslocamentos e a falta de um plano claro durante a crise tiveram consequências a longo prazo na saúde da população. Mais de 30 anos após o desastre, Chernobyl continua a ser um lugar abandonado. A zona de exclusão, que cobre cerca de 2.600 km², ainda é perigosa devido à alta radiação. Mesmo sendo extremamente perigoso e com a maioria preferindo manter distância, visitas guiadas em áreas restritas começaram a ser organizadas em 2011. Os visitantes podem explorar a cidade fantasma de Pripyat e até observar relativamente de perto o lendário Reator 4, que foi onde tudo aconteceu. O que deveria ser apenas um símbolo de devastação e tristeza se transformou em um importante ponto turístico, atraindo pessoas de várias partes. Enquanto isso, as terras radioativas de Pripyat continuam sendo um dos lugares mais perigosos do planeta. Rio Nilo. Com uma extensão de mais de 6.650 quilômetros, o Nilo não é apenas um dos maiores rios do mundo, mas também uma das mais significativas fontes da história da civilização. Sua bela paisagem esconde muitos perigos naturais e biológicos que colocam em risco a vida de quem entra em suas águas ou orlas. Uma das ameaças mais importantes são as várias criaturas que vivem por lá. O crocodilo do Nilo é endêmico na região e é também o maior crocodilo do continente africano, chegando a medir 5 metros de comprimento. A espécie representa a principal ameaça para quem decide navegar pelo Nilo ou perto dele. Esses répteis são muito sorrateiros e emboscam facilmente suas presas, que podem incluir humanos. Estima-se que centenas de pessoas são mortas por esses crocodilos todos os anos, o que os torna uma das espécies mais temidas da região. Outro animal perigoso do Nilo é o hipopótamo. Apesar da sua natureza pacífica, os hipopótamos podem ser muito agressivos e territoriais. Eles têm mandíbulas fortes o suficiente para esmagar embarcações e atacarão sem aviso, especialmente se sentirem ameaçados ou se seus filhotes estiverem por perto. Todos os anos, uma média de 500 pessoas são mortas por esses animais na África, e no continente, ele só perde o título de animal mais mortal para os mosquitos. Então você entendeu. Mas não pense que acabou, pois depois dos hipopótamos e crocodilos, o Nilo abriga diversas espécies de cobras venenosas, como a mamba negra e a víbora de Gabão, ambas encontradas ao longo de suas margens. Esses répteis venenosos são rápidos e mortais, representando um risco para quem trabalha ou vive perto do rio. As águas do Nilo também abrigam peixes predadores, como o peixe-tigre, conhecido por seus dentes afiados e agressividade. Embora raramente ataquem humanos, esses animais são temidos por sua velocidade e ferocidade. E ainda tem mais. Além dos inimigos naturais, o ambiente ao redor do Nilo também contribui para o crescimento de bactérias e vírus. O esquistossoma é um parasito transportado por caramujos nos rios e afeta milhões de pessoas todos os anos. Outras doenças tropicais, como a malária e a febre amarela, são comuns nas zonas costeiras, aumentando o risco para os residentes. Assim, o Nilo é um ambiente em que quase tudo pode acabar sendo mortal, sendo um dos rios mais perigosos do mundo. Rio Amazonas.
Se você quer ver de perto um rio bastante perigoso, não precisa ir até a África, basta ir até o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. O Amazonas é uma das maravilhas mais importantes do mundo, mas também é uma das mais perigosas. Abrangendo uma vasta área na América do Sul, a bacia do Rio Amazonas abriga uma biodiversidade impressionante e alguns dos animais mais misteriosos do mundo. Embora suas águas desempenhem um papel importante nos ecossistemas mundiais, navegar ou viver ao longo das suas costas pode ser arriscado. Até hoje, existem muitas lendas sobre as criaturas mortíferas que vivem em suas profundezas. Mas não precisamos ir tão longe. Existem registros de ataques de vários animais perigosos que habitam o ecossistema do rio. Entre eles, um dos mais conhecidos é a piranha, o peixe de água doce que possui dentes afiados e comportamento agressivo. Embora raramente ataquem humanos em condições normais, diversos incidentes com esses animais já foram registrados. Além das piranhas, a Amazônia também abriga o candiru, um pequeno peixe parasita famoso por sua capacidade de adentrar as partes íntimas de seres humanos. E como você deve imaginar, a simples ideia da existência desse peixe já aterroriza os nadadores locais. Outro morador famoso e perigoso da bacia amazônica é o jacaré-açu, sendo a maior espécie de jacaré da América do Sul. Ele pode atingir até 6 metros de comprimento. Este predador furtivo e poderoso pode matar presas, incluindo animais de grande porte e até seres humanos. Convivendo com eles nas águas do Rio Amazonas está a sucuri, uma das maiores cobras do mundo. Embora geralmente evitem o contato com humanos, não é incomum o registrado de ataques e mortes causadas por essas cobras monstruosas. Além dos animais, também não podemos nos esquecer das ameaças invisíveis, como parasitas e mosquitos da Amazônia. A malária é uma das doenças mais comuns na região e um problema constante para as pessoas que vivem perto ou que visitam zonas ribeirinhas. A leishmaniose e outras doenças tropicais também não são incomuns. As corredeiras traiçoeiras e as correntes imprevisíveis da Amazônia também apresentam outros perigos. Embora a Amazônia seja um lugar fascinante e deslumbrante, é importante lembrar que você está em um ambiente selvagem e exótico, onde tudo pode ser fatal ou ao menos perigoso. Yakutsk. Você prefere frio ou calor? Esse talvez seja um dos debates mais comuns entre as pessoas, mas esse lugar talvez seja exagerado até mesmo para os amantes do frio e um pesadelo completo para quem gosta do calor. Localizada na República Sakha, na Rússia, Yakutsk é considerada a cidade mais fria do mundo, com temperaturas extremas que podem chegar a menos 60 graus Celsius no inverno. Levando em consideração que a exposição prolongada a um ambiente com pelo menos 1 grau abaixo de zero já pode causar hipotermia e morte, o fato de Yakutsk chegar a fazer menos 60 graus significa que qualquer pessoa que saia de casa em um dia como esse não terá chances de sobrevivência. Fundada em 1632, a cidade se desenvolveu ao longo do rio Lena e tornou-se um importante centro administrativo, econômico e cultural da região. Uma característica distintiva de Yakutsk é o seu clima rigoroso. A cidade está localizada sobre um permafrost, uma camada de solo permanentemente congelada que representa grandes desafios para edifícios e infraestruturas. Para enfrentar essas condições, os prédios são construídos elevados sobre palafitas ou estacas, evitando que o calor dos edifícios derreta o solo e cause complicações. A cultura Yakut, ou Sakha, é rica e diversificada, refletindo as tradições dos povos indígenas da região. A língua Yakut é amplamente falada, e eventos locais são momentos importantes de união e preservação cultural. Apesar do frio extremo, que pode ser desconvidativo para muitos, os habitantes de Yakutsk adotaram um estilo de vida único e se adaptaram ao clima. A cidade também oferece atrativos como o Ice Garden, que exibe belas obras de arte no gelo durante os festivais de inverno. A região Yakut é igualmente conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes, como a tundra e as montanhas circundantes. Embora não seja o destino mais acolhedor para se viver, visitar Yakutsk pode ser uma experiência única para sentir um pouco do frio extremo e explorar uma cultura fascinante. Tá aí um bom lugar para você convidar aquele seu amigo que não gosta nem um pouco de calor. Estrada da Morte. Você gosta de dirigir? Se considera um bom motorista? Então te desafio a dirigir aqui, na famosa Estrada da Morte. A Estrada da Morte da Bolívia, ou Estrada Yungas, é uma das estradas mais temidas e perigosas do mundo. Estende-se por 60 quilômetros e une as regiões tropicais de La Paz e Coroico. A rota cai drasticamente de 4.650 metros nos Andes para 1.200 metros na selva amazônica. Ao longo destas descidas íngremes, os condutores encontram curvas acentuadas e perigosas em uma estrada com apenas 3 metros de largura, muitas vezes sem barreiras de proteção. A combinação mortal de altura, estreiteza e más condições da estrada é um verdadeiro desafio para os condutores. A largura da estrada é muito pequena, o que torna difícil andar nos dois sentidos e as encostas nas laterais são sempre perigosas, com precipícios em alguns locais que ficam a apenas centímetros do veículo. Por isso o motorista tem que ser muito atencioso e habilidoso. A situação piora durante a época das chuvas. As estradas ficam escorregadias durante deslizamentos de terra e neblina espessa, dificultando a visibilidade, se tornando quase impossível para ônibus e caminhões que operam na região. Outro fator que pode aumentar o risco
risco são as leis de trânsito locais que exigem que os veículos na estrada cedam ao tráfego em sentido contrário. Muitas vezes, os motoristas acabam tendo que parar próximos ao abismo, o que piora a situação. Na década de 1990, a rodovia Yungas tornou-se famosa por seu alto número de mortos, com uma estimativa de 300 mortes por ano, o que lhe rendeu o título de a estrada mais mortal do mundo. Embora uma nova rota mais segura tenha sido construída em 2006, a antiga rota continua em uso, atraindo motoristas e ciclistas em busca de adrenalina, sendo também um ponto turístico para muitos que querem conhecer o país e fazer turismo de aventura. Ilha Sentinela do Norte. A Ilha Sentinela do Norte, localizada nas Ilhas Andamã, no Oceano Índico, é um dos lugares mais perigosos e misteriosos do mundo. Isolada do mundo moderno, a ilha é habitada pelo povo sentinela, que não gosta de contato com novas culturas e protege o seu território de qualquer contato com o mundo externo. As tentativas de aproximação, seja de barco ou de helicóptero, são recebidas com hostilidade. O governo indiano, que tem jurisdição sobre a ilha, ordenou que ninguém se aproximasse para proteger os sentinelas e quaisquer visitantes. Isso ocorre porque, além do risco que turistas poderiam ser expostos, os habitantes da ilha têm resistência insuficiente a doenças externas. Por viverem num ambiente isolado, esse povo não tem proteção contra vírus e bactérias encontrados em todo o mundo, que podem ser mais comuns para nós. Isso significa que estrangeiros que se aproximem podem acabar espalhando doenças mortais para os nativos. Além da violência dos habitantes locais, o ambiente também é perigoso. A ilha é cercada por recifes de corais, dificultando muito a navegação, principalmente para navios de grande porte. Estes recifes funcionam como uma barreira natural, dificultando o acesso à costa e aumentando o risco de naufrágios. Embora alguns tenham tido contato com sentineleses e sobrevivido, a história mais conhecida que ilustra os perigos da Ilha do Norte ocorreu em 2018, quando o missionário americano John Allen Chau foi morto por nativos enquanto tentava fazer uma missão de evangelização. Sua morte impactou muitas pessoas e serviu para mostrar que, por mais que a globalização tenha alcançado quase todo mundo, ainda existem muitos povos que vivem a vida de uma maneira completamente diferente da nossa. Ilha de Vojrozhdenia. A ilha Vojrozhdenia, localizada no centro do mar de Aral, é uma das ilhas mais misteriosas e perigosas do Cazaquistão. Esta área de 1.200 km² é lembrada não só pela sua beleza natural, mas também pela sua história sombria relacionada com o desenvolvimento de armas biológicas durante a era soviética. Na década de 1950, o governo soviético transformou a ilha em um laboratório secreto ao ar livre e estabeleceu o Centro de Pesquisa Biológica Vojrozhdenia. Experimentos horríveis foram conduzidos ali, como a exposição de animais e humanos a doenças como antraz e outros vírus mortais. A decisão de utilizar a ilha para esta experiência deveu-se à sua localização isolada, longe de áreas habitadas, mas esta escolha teve consequências negativas. Quando a União Soviética entrou em colapso na década de 1990, as instalações foram abandonadas, mas até os dias de hoje, o local lida com o risco de contaminação biológica, uma vez que os edifícios antigos contêm restos de agentes patogênicos nocivos. Isso torna a ilha um lugar mortal e uma ameaça para qualquer um que se aproxime dela sem cautela. Além de desempenhar um papel misterioso na investigação de armas biológicas, Vojrozhdenia é também um símbolo de degradação ambiental no Mar de Aral. Durante a era soviética, os rios Amudarya e Sirdarya foram desviados. Assim, o nível da água do Mar de Aral diminuiu significativamente e as ilhas aumentaram. Tudo isso trouxe um impacto negativo no meio ambiente. As espécies de peixes estão desaparecendo e as comunidades que dela dependem passam por muitas dificuldades. Cercada por mares ricos em vida marinha, a ilha tornou-se um deserto tóxico devido às tempestades de areia que transportam resíduos químicos que poluem o solo e o ar. E como já era de se esperar, os resíduos tóxicos e a poluição ambiental deixada pela investigação biológica transformaram a ilha num lugar muito perigoso. Além disso, o clima é quente no verão e rigoroso no inverno, dificultando a vida. Apesar de desabitada e isolada, a ilha continua a ser uma fonte de investigação para aqueles que estudam o impacto das pesquisas biológicas e os efeitos negativos das alterações ambientais no Mar de Aral. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Mr. Banzo para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir. E até a próxima. Valeu, tchau!